O que você recomenda para uma pessoa que disse, chega, agora eu vou mudar de vida? É de fato entrar num processo onde ela vive essa vida saudável por um período para ela começar a perceber isso? O que você costuma recomendar? Primeiro que eu sempre abordo os 4 pilares principais da saúde. Tem outros que são mais secundários, mas os principais. E eu começo pelo sono, que para mim é o principal. Alimentação e nutrição juntos. E muito pouco atrás, o controle das emoções, da ansiedade, da raiva, Estresse. enfim, né? Gestão do estresse, gestão das emoções. Então, eu passo por esses 4. Obviamente, o meu foco acaba sendo a alimentação, mas eu passo por esses 4, eu não posso negligenciá-los de jeito nenhum. E cada vez mais eu estou entrando muito nessa questão de que tem tudo a ver com longevidade. O que você falou, a tradução, o resumo disso tudo, cara, no final é longevidade. E longevidade é viver mais e melhor, não é só melhor. Né? Que é o que o inglês chama de health span. Né? O health span é o viver melhor. Não é só o viver mais tempo. Né? A gente estendeu a vida e nos últimos 10 dias a gente vai ladeira abaixo querendo não estar aqui porque é só sofrimento. Isso não tem o menor cabimento. Então, eu pego esses 4 e eu decupo isso com dicas práticas, com passo a passo, com metodologia. E hoje, mais do que nunca, visando exatamente isso, cara, visando longevidade. Porque eu posso entregar para um cara o resultado. Cara, você vai num nutricionista, a história da nutrição baseada em caloria. O cara vai vir e fala o seguinte, não, aqui você pode comer bis, doce de leite, sonho de valsa, brigadeiro. Comigo você pode comer tudo, até McDonald's, você pode comer tudo. E eu vou fazer você emagrecer. Você fala, pô, o cara é Deus. Quando você quer. Né? E aí é o caça-clique que a gente tem hoje. Caça-clique, caça-cliente, caça tudo, né? Então o cara consegue, de fato, vender isso. Então eu consigo entregar pro cara um resultado de curtíssimo prazo, mas esse cara vai se arrebentar depois. Porque ele não ajustou. O resultado de curto prazo rápido, obrigatoriamente, enseja num atalho, numa muleta, numa pílula, numa coisa de curto prazo. E quando você larga isso, porque você não vai ficar com a muleta a vida inteira. Você não vai tomar remédio a vida inteira. Só que se você não ajustou o que te levou a ficar naquelas condições no primeiro momento, a hora que você largar, você não tem outro caminho, a não ser voltar para aquelas condições. E só para fazer uma ligação e colocar o elemento aí peso, se a gente está falando de peso nessa história, de ganho, de emagrecimento e tudo mais, que tem muita coisa legal para falar, quando você emagrece, as pessoas têm muita preocupação para emagrecer e tem zero ou muito pouca preocupação para manter o peso. Né? Por quê? A pessoa emagrece, aí eu te pago, você é um profissional, você me, entre aspas, fez ou permitiu que eu emagrecesse comendo um pouco de tudo. Com restrição calórica, que é uma merda de alvo, de forma de emagrecer, de estratégia. Você perdeu peso no curto prazo. Fato. 98% das pessoas vai voltar a engordar. Por quê? Porque você não ajustou o que você precisava para manter o seu peso. Só que tem um problema. Quando você volta a ganhar o seu peso, o que você perdeu foi parte músculo. Quando você volta a ganhar, é 100% gordura. Então, cada vez que você está no efeito sanfona, você piora o seu perfil corporal. Você piora a composição corporal. Você fica com o percentual mais alto. Mais alto de gordura. E as pessoas, para perder meia dúzia de quilos, por vagabundagem, frouxidão, como você gosta de falar, vão lá e se aplicam uma canetinha de Ozempic, que você perde até 40% de massa magra. Aí o cara tem 50 anos. Ah, é? Essas canetinhas, elas até também... 40%. Eu já vi um médico falar, aliás, eu acho que foi aqui, cara, eu não tenho certeza. Ayar, foi aqui? Sim. Então foi aqui. Sim. Ele falou de um percentual de 72%. Eu não vi isso em nenhum outro lugar, só vi aqui, tá? Então só tô citando, não sei de onde veio, mas oficialmente até 40%. De qualquer forma, você emagrece com a canetinha, você tem 50, 60 anos, perdeu 10 quilos, você perdeu 4 quilos de músculo, você nunca mais vai recuperar isso, cara. Você vai se arrebentar para recuperar. Porque se você não teve a disciplina de se ajustar um pouquinho para não precisar da caneta, depois da caneta, cara, o seu trabalho é 3 vezes maior. Provavelmente você não vai ter porque você não está mentalmente adaptado para ter esse esforço. Só para dar uma referência para as pessoas, né? O Paulo Musi teve um problema no ombro, ele teve que ser operado e ele perdeu muita massa muscular. E na hora que ele foi explicar, ele explicou para as pessoas em anos. Galera, eu perdi 10 anos. Eu não lembro exatamente o tempo. Sim, mas é anos mesmo. Só que o que você está querendo dizer é que uma pessoa que é mais com idade mais avançada,
ela não tem a mesma capacidade de anabolismo que tem um jovem. Ela não consegue mais absorver todos os nutrientes como se absorvia antes. E ela não tem mais a saúde dos ligamentos, né? Ela não vai conseguir praticar atividade física do jeito que um jovem praticava. Então, tudo tá jogando contra, né? Tudo tá jogando contra. Você tem... Eu nem vou dizer que o metabolismo cai como causa, ele cai mais como consequência. Mas você, claro, quando você envelhece, você fica mais manso. Você fica mais com energia em queda. Essa queda pode ser suave ou ela pode ser vertical. Tá. Você fica com menos energia, você acaba tendo menos mitocôndria trabalhando, menos gasto de energia. Aí a caloria que você coloca para dentro acaba sendo mais acumulada. E se você não cuidar muito da origem, você entra num ciclo vicioso muito ruim. Muito ruim, que é um turbilhão, cara. É realmente um whirlpool, né? Você não... Como é que chama? Rodamuinho. Você não consegue sair. Depois que você tá no meio, você não consegue sair. Então você tem que fazer de tudo para não entrar nele. E como é que você faz para não entrar? Pegando o gancho do Paulo Musi, cara, cuida do seu músculo. Claro, ele não teve opção, mas cuida do seu músculo como se a sua vida dependesse dele, porque ela depende. A sua longevidade depende 100% do seu músculo. Ele é a grande moeda da longevidade. Uma das coisas que eu aprendi agora, indo mais para eu fazia crossfit, depois fui pro boxe, e agora eu levo um estilo de vida mais próximo do fisiculturista, apesar de que eu não sou fisiculturista. E eu aprendi na prática, porque eu já tinha aprendido isso na teoria, porque eu já ajudei muitas pessoas a passarem por isso que eram próximas a mim, que não é cortando as calorias. Muitas vezes é você substituindo por alimentos mais saudáveis. Quando você começa a olhar a minha composição alimentícia do passado, ela era extremamente calórica porque eu comia muita porcaria e com muita frequência. Muito hambúrguer, bebia. E aí na hora que você começa a entrar num ritmo de alimentação mais saudável, eu como em termos de volume muito mais hoje. No entanto, você não engorda. Eu não engordo. Então isso é uma loucura. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Porque, cara, eu não sinto mais fome, Ed. Legal. Sabe? Eu almoço bem. Eu tenho um prato, cara, bem servido. Que você olha e fala assim, cara, eu vou engordar, mas você não engorda. Eu tomo um baita de um lanche. Eu como, cara, quase 300 gramas de fruta. Eu como iogurte. Não o iogurte que você recomenda, mas eu como iogurte. eu já melhorei, cara, demais minha alimentação. Mas é louco quando eu vejo a minha alimentação do passado que me deixava gordo, que me fazia mudar a composição corporal, perder massa, ganhar gordura. Explica um pouco o porquê disso. Legal. Primeira coisa, eu vou falar que você, cara, você falou de que tá perto de um fisiculturista no lifestyle, né? Mas não é exercício que te mantém magro, é alimentação. Você tem uma frase que eu gosto muito que é em inglês, né? You can't outperform a bad diet. Né? Você não pode... como é que traduz isso? Você não pode... não dá pra ganhar de uma dieta ruim, né? Cara, não dá pra vencer, não dá pra ser melhor do que uma dieta ruim, né? Independente... Não tem algo que compense a dieta ruim, né? Exato. E... Então, só pra dizer que é o seguinte, não é o seu exercício que te mantém magro, é o que você tá escolhendo comer. Muito bem. Então deixa eu puxar essa linha e abrir um pouco mais esse leque que eu fiz a menção lá de nutrição baseada em caloria. E é o que eu falo, você precisa ficar saudável para emagrecer e não emagrecer para ficar saudável. As pessoas querem inverter essa equação e elas não vão ficar saudáveis se elas começarem com o foco no emagrecimento. Porque se o foco é no emagrecimento, o foco automaticamente sai do qual e vai para o quant. E aí você focou em cortar caloria. Por isso que aquele nutricionista que quer que você... te garante, te promete que você vai emagrecer comendo brigadeiro ou sonho de valsa e por aí vai, ele consegue por quê? Porque ele vai cortar as suas calorias. No fim do dia, o efeito calórico, ele é soberano. Mas as estratégias para você chegar nesse equilíbrio, ou déficit, ou superávit, se você quer ganhar massa, o que for calórico, mudam tudo. E as pessoas não entendem isso. Se eu cortar a sua caloria e você continua comendo um monte de merda, mas eu corto essa caloria, corto aqui, corto aqui, corto aqui. É aquela história um termo que eu abomino, que é dieta equilibrada. Um pouco de tudo. Pro inferno com um pouco de tudo. Um pouco de tudo é o cara que não... É o cara que quer fazer caber nas suas crenças qualquer tipo de alimentação, porque um pouco de tudo, dieta equilibrada, não quer dizer porra nenhuma. Nada, né? É o quê? É equilíbrio entre macronutrientes? Balela. É um pouquinho de porcaria no meio?
balela. E aí, eu arrumei o quanti, mas eu não arrumei o quali. Você tá jogando contra o seu metabolismo, porque se você consome 2.000 calorias e passa a consumir 1.500, o que vai acontecer como consequência? O seu corpo, ele vai continuar te entregando tudo que ele te entregava com 2.000, mas agora com 1.500. Ou seja, ele reduziu o seu metabolismo basal, as calorias que você gasta para existir, sem fazer mais nada. Então, ele reduziu aquilo. Aí você fala, cara, daí você perdeu o peso, mas você parou, você foi pro platô porque, cara, teve um match entre gasto gasto calórico e caloria para dentro, beleza. Aí você fala, cara, como é que eu saio disso? Agora eu vou comer 1.000 calorias? Quando que termina? Não termina, e você só aumenta o buraco. Essa é a grande armadilha. Você perde peso no curto prazo. E é o que eu falo, você perde peso, você atribui ao endócrino que te prescreveu um remédio ou ao nutri que te cortou caloria, o mérito de você ter emagrecido, e na hora que você engorda de novo, você que é preguiçoso ou guloso. E tá errado. Esse balanço calórico tá errado. A gente foi levado a crer que o nosso corpo funciona como se fosse um calorímetro. Sabe o que é um calorímetro? Não. É um equipamento que mede caloria. Então eu tô falando aqui nesse microfone. Eu posso pôr esse microfone no calorímetro. Ele vai me dizer quantas calorias tem esse microfone. Porém, só você vê que caloria não tem picas a ver com nutrição. Nenhuma relação, zero. Você não se alimenta de calorias, você se alimenta de nutrientes. No calorímetro, vou fazer uma analogia com uma banheira. Pensa que você tem uma banheira com água. Cara, calorias que entram é a água enchendo a banheira. Calorias que saem é o ralo. Então, se você controlar quanto a água entra e quanto a água sai, tudo certo. O calorímetro é o seguinte, você colocou um substrato, ele mediu quanto de energia você precisa para aumentar 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Isso é uma caloria. Muito bem, então tá medida a caloria. E as pessoas querem fazer um deparo de um calorímetro, os profissionais sobretudo, para o nosso corpo, que trabalha de forma entrópica. A entropia é a dissipação desordenada e meio caótica da energia. Você tem infinitos destinos para a sua energia. Não é linear. Cara, você tem produção de hormônio, de enzima, você tem geração de calor, você tem uma cacetada de possibilidades. E dependendo do que você come, e da ordem que você come, inclusive, mas mais do que você come nesse sentido, você vai dissipar de uma forma ou de outra. Então, o seu corpo não queima igual as calorias de um ovo e as calorias de um brigadeiro. Uhum. E isso é tão claro, e Marcelo, tem tantos estudos, eu vou te citar. E a absorção também, né? Também, mas o elemento chave aí, de novo, soberano é restrição calórica. A restrição calórica ela é soberana. Se você restringir na marra a caloria, você vai emagrecer, mas vai ter um custo fodido isso aí. Você vai ter uma redução do metabolismo e um aumento de fome. Vai te deixar compulsivo, mal-humorado, ansioso, e a sua força de vontade vai acabar na primeira esquina. Uhum. Então, tem alguns estudos que mostram isso muito claro. Um deles foi feito pelo Dr. David Ludwig, de Harvard. Ele pegou um grupo e dividiu esse grupo em 3 subgrupos. Um consumiu café da manhã, aveia, a nossa aveia instantânea aqui do Brasil, que ela não é uma aveia crua. A aveia americana, que é a steel cut, aquela aveia mais bruta que você precisa cozinhar 15 minutos. Mesmo ingrediente. E o terceiro, omelete. E fruta, tinha frutas também. Para não dizer que é só proteína. E o que ele mediu? Isocalóricas, que é o grande X da questão. Ah, legal. Mesma caloria quantidade de caloria. Mesmíssima quantidade de caloria. E o que aconteceu na refeição seguinte? A galera da aveia instantânea comeu 1.400 calorias. A galera da aveia steel cut comeu 900 calorias. E a galera do omelete comeu 750 calorias. Ou seja, dentro do mesmo ingrediente. E aí vai falar, você é carbofóbico. Nem fudendo, sou zero carbofóbico e tô falando da aveia, inclusive. Mas só a diferença da aveia processada, que é a nossa aveia aqui, que ela não é crua, não é bruta. Pra aveia bruta, já teve uma diferença de 500 calorias na refeição seguinte. E se você comparar com o turma do omelete, foram 650 calorias. Aí você vai falar pra mim que o que importa é caloria? E o que acontece com o seu corpo no meio do caminho? E a fome que você vai ter depois? E se você tivesse se você comesse a aveia e tivesse que forçadamente, porque você está em restrição calórica forçada, comer 650 calorias a menos na refeição seguinte, para equilibrar, como é que você ia ficar? Você ia ficar numa boa? Não ia. Mas se você comesse omelete e ficar 650 calorias a menos, ia ser o seu basal, ia ser o seu natural. Esse é um dos estudos. Teve um outro estudo feito pelo Dr. Kevin Hall, que é o cara número 1 em
estudo científico, metabólico, nutricional do mundo. O cara mais metodológico foda que tem. E ele separou também estudo clínico randomizado, alto nível de evidência. Dá para estabelecer relação de causa e efeito, ou seja, uma coisa causou a outra. Separou o grupo em 2 subgrupos, 2 grupos de alimentos exatamente iguais do ponto de vista de macronutrientes, carbos, gorduras, proteínas e fibras. Mesma coisa aqui, só que aqui, no primeiro grupo, comida de verdade, aqui, ultraprocessado. Basicamente era isso aqui, desconfigurado. Então aqui ultraprocessado, e quando você coloca ultraprocessado, o alimento fica mais palatável, enfim, a consistência dele favorece a você comer mais, enfim, aí podemos elocubrar sobre os porquês. Fato é que a diferença naquele momento, naquela refeição, entre quem comeu aqui e quem comeu aqui, foram de 500 calorias. Só por ser ultraprocessado, ou seja, mesma coisa. Então eu vou te prometer... Para se saciar? Para se saciar. Para se saciar. E aí eu vou te prometer que comigo você vai emagrecer comendo tudo que é porcaria, porque isso é o que te dá prazer. Cara, eu vou deixar sua vida miserável. É o contrário. E esse é um baita de um elefante na sala que as pessoas não estão vendo. Isso que eu chamo de nutrição baseada em caloria. Então, voltando à sua pergunta inicial, o que me tira do sério, o que eu pulo dessa altura, é ver profissional com esse tipo de conduta. O terror dos nutricionistas. Não, tem nutricionista maravilhoso, cara, maravilhoso. Não, sem dúvida. A regra, infelizmente, é essa. Por quê? Posso fazer um parênteses aqui? Não quero roubar muito a cena, mas assim, como é que funciona a engrenagem? Você tem quem determina as próprias diretrizes é a indústria do açúcar. Não vou citar casos, eu tenho 10 para citar, mas não vou citar para não ficar prolixo. Mas indústria com lobby, governos, instituições que determinam as diretrizes, que são políticas e nunca nutricionais, e essas diretrizes vão para as universidades, que cospem profissionais que vão fazer isso que eu estou falando. Então, o cara, depois de ficar 4 anos defendendo isso, é muito difícil aqueles que se desprendem e conseguem falar, cara, peraí, por 4 anos, boa parte do que eu aprendi é merda, é enviesada, é comprada. Ele tem que entender como é que funciona essa cadeia. E muitas vezes, ou ele não quer, ou ele não tem acesso, não sabe, por qualquer razão. E depois que ele entende, ele vai entrar num conflito mental e numa dissonância cognitiva do cacete, ele vai ter que ver o que ele vai optar. Se é aquela verdade que foi colocada para ele por 4 anos ou a nova verdade que ele eventualmente se aventurou a descobrir, ele vai ter que abrir mão de uma das duas, porque as duas não vão poder coabitar no mesmo lugar. Mas eu acho que tem 2 lutas. Essa é a luta quando a ficha cai e você entende que você passou por uma lavagem cerebral e viveu na Matrix, como você disse, durante muito tempo, mas existe o estímulo econômico para o próprio profissional, porque dá muito mais trabalho você se posicionar do jeito que você se posiciona. Irmão, você tem que enfrentar a vida real. Não vou falar que você vai poder comer bis e chocolate e sorvete e um monte de processado. Não vai. Ah, Ed, você é muito radical. Cara, você sabe que para você atrair esse tipo de pessoa dá muito mais trabalho do que quando a outra pessoa fala assim, cara, você pode tomar sua Coca Zero, você pode comer seu chocolate, você pode... e eu ainda vou fazer você emagrecer. Porque as pessoas querem a bala de prata, elas querem o botão, a pílula mágica, elas querem isso. Olha quanto que a gente está vivendo de Monjaro e de Ozempic e daqui a pouco agora do Godzilla.